Saber as proporções do corpo humano ou de qualquer coisa na hora de desenhar é muito importante. Afinal, se você sabe as proporções do objeto, evita sair algumas coisas indesejadas, não é verdade? E hoje eu vou ajudar vocês de uma vez por todas com esses seus pequenos problemas. Se é que são pequenos e se é que são problemas. Eu acho que é mais que problemas até, né? Bom, o link do Discord no comentário fixado, passa lá por lá, que assim eu posso responder mais facilmente suas dúvidas e ter um acompanhamento mais de perto da sua evolução, né? A primeira coisa que a gente precisa entender é o que é proporção. Eu ia falar proposição. O que é proporção, senhor? Da forma mais simples que eu posso te explicar é quando temos dois objetos que crescem ou diminuem juntos com medidas iguais ou diferentes. Ficou muito complicado de entender? Vamos por um exemplozinho. Para cada uma laranja, eu tenho 5 limões. Então, se eu tenho 2 laranjas, eu tenho 10 limões, entendeu? Então, essa é a pegada. Então, se numa casa que é, de 2 andares, finjamos que o tamanho dessa casa é de 10 janelas. Então, se eu posso basicamente repetir esse promptzinho, por assim dizer, tá? Em outras casas que eu for desenhar e tal. Então, essa é uma observação interessante. E, inclusive, que tá no meu roteiro aqui, né? Falando basicamente sobre isso, ó. Só uma observação que você vai pegar as proporções e vai usar elas no desenho. Por exemplo, uma casa tem um tamanho de 5 janelas, então quando eu for desenhar uma casa naquele estilo, eu desenho sabendo que o tamanho é de 5 janelas, e isso te ajuda a entender melhor a composição do seu desenho. Eu sei que parece lógico pensar nisso, mas eu percebi que cada pessoa entende uma coisa e que nem sempre o que é óbvio para uma pessoa é óbvio para outra, e por isso que o óbvio não existe, tá? Então, se for preciso, eu vou explicar o óbvio quantas vezes forem necessárias. Então, essa é uma frase que eu quero que vocês entendam também. Muitas vezes eu vou estar explicando uma coisa óbvia e o motivo é isso, tá? Porque o óbvio, ele é relativo a cada pessoa, entendeu? E por isso que eu falo que o óbvio não existe. Uma frase filosófica agora, né? Mas é isso, então entenda esse negócio aí da proporção, tá? E a proporção vai ser basicamente o bagulho que você vai usar em outros desenhos seu. Não é só observar para você copiar um desenho, beleza? Então entenda isso. Inclusive copiar desenho não é desenhar. Vê esse vídeo aí, você vai entender. Mas como que se relaciona com proporção do corpo humano, né? De casa, carro, etc. Eu acabei de falar. Bom, simples. No corpo humano existem algumas coisas que têm o mesmo tamanho, tá? Como o pé e o antebraço, tá? E lógico que eu falo de comprimento e não de largura, já que a largura é afetada por músculo, ossos, gordura e pele. E então a gente não conta, tá? Eu acho que em casa a gente conta assim, contar largura, afinal eu tenho 10 portas de largura e 5 portas de altura, então conta. Então é uma casa quadrada, por exemplo, olha que legal esse exemplo aqui, tá? Uma casa quadrada, qual a definição de quadrado? Basicamente é uma figura onde todos os lados têm medidas iguais, tá? Então, nesse exemplo é perfeito. Se a gente tem 10 metros no lado direito, a gente vai ter 10 metros no lado esquerdo. E essas proporções você vai achar observando as coisas, tentando achar essas relações. Esse exemplo é muito bom, tá? Mas se a gente ficar, né, toda hora observando uma casa para achar a sua proporção dela, seria muito chato. Mas se tivesse uma forma de achar essa proporção muito mais fácil. Então eu vou pegar o exemplo do corpo humano, né? Porque aqui eu tenho um pouquinho mais de propriedade de fala, né? Afinal eu sou um viciado no anatomia. Por exemplo, quais são as proporções do braço? Sabe me responder? Não sabe? E se eu te disser que você só precisa pegar a mão e medir cada parte do corpo, que você vai achar não só a proporção do braço, como do corpo inteiro, tá? E assim a gente tem que o braço tem a medida de 4 mãos abertas. Ah, mas eu erro muito o tamanho da mão, cara. A mão pra mim é uma coisa muito difícil. Você erra a cabeça também? Erra face? Ah, não erro. Tá, então você pega o tamanho da face do seu personagem e agora você tem o tamanho da mão aberta. Oh, olha que legal, cara. Nossa. E sim, muitas pessoas usam a cabeça para fazer as proporções, mas eu prefiro usar a mão, que para mim encaixa melhor, tá? Por exemplo, o braço, eu acho que usando a cabeça, eu acho que vai dar 3 cabeças e meia, 4 cabeças e meia. Mano, é uma proporção muito quebrada, tá ligado? Já a mão não, mão é literalmente 4 mãos. Ai, tipo, 4 mãos abertas, acabou. Então é muito mais fácil, tá ligado? Mais exato, beleza? Tá, mas como que isso funciona numa casa? Simples, você vai pegar uma parte da casa que você quer desenhar e vai medir. Por exemplo, nessa casa eu quero saber o tamanho exato dela. Então eu pego o tamanho de uma janela e vou medir o tamanho da casa. E aí eu vou achar a proporção que nessa casa a largura é de 6 janelas
e a altura é de 4,5 janelas. E aí quando eu for desenhar, eu já sei como fazer a composição dessa casa sem nada ficar desproporcional ou errado. E eu realmente não gosto de proporções quebradas, tipo 4,5, e aí tem uns que 4,75, eu arredondo pra 4,5. Não, pelo amor de Deus, não, você tá credo. Mas agora vai ficar a pergunta. Beleza, isso funciona para câmeras frontais, mas e em perspectiva? Funciona? E a resposta é sim, funciona. Você só precisa colocar em perspectiva o seu objeto. Vamos, por exemplo, essa casa é perfeita porque tem bastante perspectiva em cada vidro, então a gente vai olhar os vidros lá, a gente acha uma perspectiva. Percebe que se eu não colocar a janela em perspectiva, a proporção dá muito errado, tipo muito. Então, como que a gente faz? Você vai pegar e vai entender qual que é a perspectiva que tá a casa. 2 pontos de fuga, 5 pontos de fuga, e depois você fazer aqui montoeiro de linha lá, ou vai usar a técnica do retângulo para resumir a perspectiva. Basicamente, o retângulo vai ser sua folha e as linhas são, adivinha, as linhas de perspectiva. É isso aí. E onde as linhas se cruzam é o exato meio do retângulo ou da perspectiva do seu personagem ou objeto. Inclusive, eu coloquei esse meio na divisão que vai separar as 6 janelas. Vai ficar 3 janelas de um lado e 3 do outro. Então eu vou usar a técnica do retângulo e marcar o meio do retângulo. Entender a seguinte proporção: que cada janela forma um triângulozinho diferente e temos 6 janelas. Logo, 6 triângulos diferentes. Mas olha que o triângulo da primeira janela é bem semelhante ao da última janela, né? Ou seja, eu já tenho a noção do tamanho da última janela. E não só isso, de cada janela também, até porque a primeira janela se relaciona com a última, a segunda com a penúltima e a terceira com a antepenúltima. Olha pra você ver, então temos uma relação de proporção aqui. E outra coisa que dá pra mim perceber é que a cada janela que se tem, né, metade dessa última linha aí diminui. E assim, depois que eu faço as primeiras janelas, eu vou para as 3 últimas. Eu até tirei a imagem para vocês não falar que com imagem é fácil, tá? Ou que a técnica não funciona porque eu tô fazendo por cima da imagem. Então, eu sabendo mais ou menos a proporção de cada janela, eu acerto a perspectiva, tá? De cada janela, entendeu? Funciona, pô. Vem na minha, pô. É, pô. Ó, mas e pro resto da casa? O que eu vou ter que fazer? Eu vou simplesmente fazer a coisa mais complicada de todas. Vou simplesmente rabiscar cada janela para baixo. Simples, tá ligado? Eu vou pegar cada janela e vou medindo. Da mesma forma que eu fiz na outra, tá ligado? Só que, por exemplo, a janela que tá lá, a última janela tem uma perspectiva diferente da primeira. Então, na última parte lá da casa, eu vou usar a última janela. Então, eu só vou pegar as linhas e vou rabiscando para baixo. E aí eu não vou errar a perspectiva. Pronto, é isso. E depois, né, eu só vou repetir o processo para cada lado da casa. Seja objeto, corpo humano, desenho, tanto faz. É só repetir para cada lado. E sim, com perspectiva, isso se torna chato e maçante, mas você vai ter uma casa, um ser humano, ou um carro, que sinceramente deve ser um inferno botar em perspectiva. Deve ser, não, é um inferno. Eu já coloquei alguns em perspectiva, é muito chato. Com a proporção perfeita, vai ser perfeitozinho, fiquei legal, bonito, tá ligado? Você não vai errar a proporção. E é legal a técnica do retângulo aí, é uma técnica muito legal de perspectiva, tá? O legal realmente mesmo, você saber perspectiva como um todo, mas o resumozinho ajuda muito, tá? E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenham aprendido alguma coisa, tá? Se tiver alguma dúvida, comentem aqui embaixo, eu respondo todos os comentários. E se você quiser, tá? Entre aí no Discord do canal, que não é só eu, como os membros do Discord podem tirar suas dúvidas, tá? Tem um monte de cara lá que desenha bem, tá? E eles estão tirando um monte de dúvida entre si, cara, isso é muito legal. E aí dá essa passagem de conhecimento e tal, então é muito legal. Entra lá, pô, tá bom que você divide o seu conhecimento com nós também. E é isso, todo mundo vai aprendendo junto. Então é isso, gente, muito obrigado por tudo e até a próxima.